A gente acha que vem ensinar e eu já aprendi tanto nesse lugar com vocês, queridos. Como Deus já ministrou no meu coração. Como organizar suas células e obter sucesso. Quem quer ter sucesso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem é o líder da Rede Azul aí? Então, por favor, esse aqui é seu. Tá bom? Olha, sempre Deus amém. Critérios práticos do líder de célula. Esse livro ele é o único que tem. Como você levantar líderes debaixo de sua cobertura, como fazer uma célula. Como esse livro aqui é um livro para líder, eu vou dar para o pastor Fernando também. Tá? Ele é um livro. Manual do Supervisor de Célula, esse livro aqui é nosso. Nós temos um seminário sobre supervisão. A maioria dos supervisores são colocados por causa apenas de um fator, que é multiplicação. Multiplicou e foi colocado como supervisor. A maioria dos supervisores, infelizmente, não sabem como supervisionar, o que supervisionar, o que detectar numa célula e como ajudar os seus liderados. Esse livro está ajudando. Quem é que tem mais célula debaixo de sua cobertura, pastor? Pelo amor de Deus, que não seja de você. Outra rede que não seja sua. Ele é um exemplo da igreja, então amém. Quem é o outro supervisor? Então, Dani, por favor, esse aqui é seu. O pastor Lemos tem um livro que é Discipulado Fácil. Ele tem um seminário também nesse livro. Esse livro é sensacional, meus irmãos já leram ali. E esse livro tem sido vendido hoje no Brasil e no mundo todo, já chegou na Alemanha e em tantos outros países. Por quê? Todos nós precisamos nos relacionar. E esse livro assim ajuda você a discipular pessoas. Então, quem discipula mais gente nessa igreja ali que passou? Quem? Renan, por favor, está aqui. Esse é seu. Então, se o discipulado já estava fácil, agora ele está profundo. Porque depois que você cava a vida do discípulo, você pode alcançá-lo mais rápido. Esse livro também é do pastor Elas, meu discipulador, meu líder, e para mim é uma honra. E eu queria dar ele para o pastor. Eu queria que o pastor dissesse quem é aquele cara que diz assim: pastor, tem que consolidar as vidas, tem que consolidar. Porque tem aqueles que, pastor, os gêmeos, as células, alguns mas tem aquele que fala: nós temos que consolidar. Aquela família já foi consolidada. Quem é esse cara? Ou uma irmã, uma líder aí? É o Márcio. Então, Márcio, aqui você, 72 anos para consolidar uma vida. Esse aqui também é do meu pastor, discipulador, pastor Elvis. Célula e discipulado, implantação com sucesso. Queridos, como é fácil começar um Gênesis. Mas como é difícil mudar uma mentalidade. E esse livro é o básico. Como começar a partir de um grupo pequeno, como reunir na casa, o que ministrar, quanto tempo e como começar. O pastor Elvis hoje, com a cobertura dele no estado de São Paulo, ele tem mais de 28 igrejas que começaram a partir de uma célula. E esse livro ele é também essencial. Eu vou dar para o pastor, você pode adquirir o seu ali. Mas eu queria rapidamente, antes de começarmos essa palavra que temos hoje, eu havia colocado 2 palavras no meu coração para ministrar esses dias. Eu estava em oração e jejum. Ontem eu não estava muito bem. Sábado tivemos um encontro com Deus intenso. Vocês têm encontro com Deus aqui, pastor? Face a face? Nós temos em nossa realidade, nós temos de 3 dias e nós fizemos algo sensacional. Sábado agora fizemos o encontro com Deus intenso. De 9 da manhã até as 22 horas. Meu Deus, foi mergulhar assim da graça de Deus, tiramos tudo aquilo que era supérfluo, mergulhamos as pessoas no mar de Deus, tiramos os custos, que se fosse uma chácara seria R$200, jogamos para a igreja R$70, e foi um tempo de muita graça. Mas aí, no domingo não fiquei muito bem, terça-feira, na segunda amanheci bem doente, minha esposa disse agora, disse amor, segunda e terça, foi 2 dias de jejum,
só na aba da conferência de Bragança Paulista. Ela disse assim: amor, você ora e eu jejuo. Eu disse assim: eu falei que eu ia jejuar. Então Deus vai me dar graça para estar jejuando. Fui ao médico, tomei 3 injeções, um soro, fiz um raio-x, mas para agora Deus está tudo bem, eu estou aqui. Eu quero dizer que Deus preparou esses dias regada de oração. E sabe, queridos, apesar de que essa canção diz que quando o céu beija a terra, não vamos parar de clamar. Quero você dizer que ainda que o céu beije a terra, nós vamos continuar clamando. Porque o nosso clamor no céu vai continuar. Amém? Por parte de Deus e da presença do Senhor. Preciso de uma água. Glória a Deus. Obrigado. Eu quero ministrar muita coisa para os irmãos essa noite, mas antes de tudo, eu queria que Renan, você pode me ajudar? Júnior também, por favor. Vou para trás aqui esse púlpito. Eu preciso fazer isso hoje antes de começar essa ministração, porque eu tenho uma honra muito grande. Deus tem uma aliança comigo com essa igreja do Brasil para Cristo. Eu estava em casa e disse: Deus, como é que é a igreja do pastor Fernando? Porque a Brasil para Cristo é uma denominação muito grande. Como vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como esta denominação tem alcançado pessoas para Jesus. Em Brasília, Goiânia, Norte, Nordeste, o Brasil inteiro, o Brasil para Cristo tem sido uma denominação que tem alcançado muitas pessoas. E Deus tem me dado a graça de muitas igrejas do Brasil para Cristo falar sobre transição. Como sair do modelo convencional e histórico para o modelo de uma igreja em pequenos grupos. E olha essa dinâmica aqui que eu tenho feito. Deus me dá a graça de fazê-la pela primeira vez numa igreja Brasil para Cristo. E aqui os irmãos são iguais a mim, né? Louva a Deus, são os princípios, levanta a mão, dança, ora em línguas, salvadeio, são uma bênção. Mas em algumas realidades da igreja Brasil para Cristo, nós temos uma diferença muito grande, porque dependendo da cultura e do lugar, ela muda, né, pastor? O pastor Fernando sabe disso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa transição. Diga assim comigo: essa noite é uma noite de quebra de paradigma. Amém? Irmãos, se nós já temos crescido como igreja, o Brasil para Cristo em Bragança Paulista, imagine que Deus não fará a partir de hoje. Eu vou só te dar uma prova disso. Pastor, quantas pessoas nós tínhamos em célula essa semana? 415 pessoas. Agora, quantas pessoas nós tínhamos no culto domingo aqui? Nós temos 2 cultos, na manhã acho que 70 e à noite acho que 146. Então, uns 200 e total? 214 de manhã. Eu sou péssimo em geografia, irmãos. Vamos lá. 219 mais? 143. Total? Alguém usa o Google? Então vamos lá. 362. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu me converti aos 13 anos de idade em Santarém, Pará, de onde começou a visão da MDA, célula e discipulado. Aos 13 anos de idade. Então, nessa caminhada, nós temos visto muitas igrejas transicionando em célula. E nós chegamos a um termômetro. Qual é o termômetro de uma igreja em célula que cresce? Diga assim comigo: mais pessoas na célula do que no culto de celebração. Irmãos, essa é uma realidade. Uma igreja em célula que cresce, ela sempre vai ter mais pessoas durante a semana nos lares do que no culto de celebração. Por quê? Porque nós viemos de um histórico de que o culto de domingo é o culto. O culto da ceia, então, é o culto dos cultos. E quando nós quebramos esse paradigma, nós entendemos o seguinte: a célula está fazendo o seu papel. O gênero está fazendo o seu papel. Que papel é esse? Trazer as pessoas para a igreja. Então, essa igreja, essa semana, através de 415 pessoas, com toda certeza, está com o seu termômetro lá em cima. Lá em cima. E existe uma diferença do termômetro para o termostato. O termômetro, ele avalia a capacidade. Então, nós estamos aqui avaliando o crescimento desta igreja. Agora, talvez, alguns anos atrás, pastor, desde quando você está em célula? Desde 2012. Então, nós temos aí aproximadamente 7, 8 anos, né? 7 anos. 8º ano agora.
7, o número da perfeição. 8, o número do homem. Então, agora Deus juntamente conosco. Amém? Mas existe uma diferença muito grande da igreja histórica e tradicional. Diga assim comigo: igreja histórica e tradicional. Eu quero chamar o pastor Fernando aqui para junto com essa dinâmica comigo, por favor, que ele não sabia disso. Quem são os supervisores? Rapidão aqui comigo, líderes de igreja. Cada um pega 3 balões e enche ele rapidão para mim. Não muito cheio, por favor. Por favor, vai lá. O pastor fica lá naquele cantinho que eu quero bater o papo. Enche lá no canto esses balões, tá bom? Aí trazem, amarra de um por um, não é junto não, tá? Vamos lá, pastor, por favor, venha cá. Nós viemos de um formato de igreja histórica e igreja tradicional, onde a figura do pastor é a pessoa mais importante da igreja. Continua sendo, amém? Continua sendo. Porém, na igreja tradicional histórica, quem é esse aqui? Diga comigo, pastor. Eu vou estimular você a dar essa resposta, tá bom? Quem é esse aqui? Pastor. Pode ser uma sorte? Quem é esse aqui? Pastor. Então você vai falar nessa altura, tá bom? Então, na igreja tradicional histórica, o pastor faz tudo. Então vamos lá. Quem é esse aqui? Pastor. Quem prega? Pastor. Quem evangeliza? Pastor. Quem distribui cesta? Pastor. Quem batiza? Pastor. Quem recupera os casais da igreja? Pastor. Quem vai buscar aquele jovem que voltou para a biqueira? Pastor. Quem vai aconselhar o casal que está se separando? Pastor. Quem é que vai trazer aquela irmã que contaminou a igreja? Pastor. Quem é que vai servir a ceia para aquele irmão que não pôde vir? Pastor. Quem é que sai toda segunda-feira para visitar os visitantes que vieram no domingo à noite? Pastor. Quem é que tenta resolver as picuinhas e problemas da igreja? Pastor. A igreja faz o quê? Critica o pastor. Não, ficou cansado, né? Isso não é o começo. Então, nós viemos desse conceito de igreja. Irmãos, e se nesse conceito de igreja, de que o pastor fazia tudo, nós crescemos e multiplicamos tanto, imagina agora que o ministério está sendo colocado na mão de cada um de nós, onde nós aprendemos que é nosso papel ganhar, cuidar, discipular e consolidar essas vidas. Agora, mas nós temos agora um grande desafio de quebrar esse paradigma. Por quê? Porque uma igreja em célula, algumas pessoas fazem algumas coisas, outras não fazem nada. Exemplo, eu queria que todos os líderes de Gênesis ficassem em pé, por favor, todos os líderes de célula. Vamos aplaudir esses irmãos, amém? Eles estão cooperando com o reino e já estão fazendo muito, amém? Mas tem uma boa parte que precisa continuar fazendo e crescendo, que são os irmãos que são membros de uma célula, que estão amadurecendo e que futuramente se tornarão líderes também, amém? Ó, pastor, falaram amém. Mas vamos lá. Em uma igreja tradicional histórica, além do pastor fazer tudo isso, ele tem que ganhar almas. Por quê? Porque é a responsabilidade do pastor ganhar almas. Porque pastor não é pastor se não tiver ovelha. Se não tiver ovelhas. Não há pastor sem ovelhas. Então, por favor, movimentar. Um por um de cada vez, quando eu tumultuar. Só me lembro os nomes. Joel. O Joel chega assim: pastor, é o seguinte, além de suas enormes atividades, eu ganhei 3 amigos para Jesus. Mas afinal de contas, o senhor é um? Pastor. Peraí, o senhor é um? Pastor. Então cuida dessas ovelhas para mim. Cuida do Joel. O Danilo esse, pastor, é o seguinte, apesar dessa barba bonita que eu tenho, eu vou chegar a essa altura, eu ganhei 3 malas dos meus cunhados. Mas ganhar eu ganhei, mas cuidar eu não cuido, porque o senhor é um? Pastor. Então cuida deles, pode vir cá. Pode ficar de frente, pastor, de frente é melhor. Pode colocar de frente. Deixa eu ajudar.
assim, pastor, é o seguinte, eu sou apaixonado por algo, mas se eu cuidar de mais alguém, minha esposa me mata. Então, por favor, o senhor é o pastor. Cuida desses aqui também. O Júlio disse, pastor, é o seguinte, meu projeto daqui a alguns anos é ser pai. Enquanto isso não chega, por favor, cuida dessas almas. Pode colocar preso na barba, no nariz, não sei. Pode deixar. Vamos colocar. É porque é muito supervisor. O cliente disse assim, pastor, é o seguinte, eu estou tentando malhar. Por enquanto não deu certo. Mas eu ganhei 3 pessoas indo para a academia na lanchonete que fica antes. A vida do seu é o pastor. Cuida dessas pessoas. Pastor, é o seguinte, de super-herói só tem a camisa. Estou muito longe. A vida de conta, isso é o pastor. Amém. Vamos lá. O senhor é o pastor. Pode lá. Não tem problema se cair, não tem problema. Vai colocando o máximo que puder. Pastor, é o seguinte. Pastor, com esse meu sorriso eu conquisto qualquer um, mas cuidar é só você, vai. O Rodrigo, pastor, é o seguinte, cuidar da minha família já é difícil. Eu ganhei 3 da mesma família, olha. Esse aqui não dá, cuida deles que o senhor é o pastor. Pastor, é o seguinte, fica os guris lá perto de casa e eles ficam com medo de mim porque eu sou grande. E eu aproveitei o medo deles e falei de Jesus. E eu ganhei 3 para Jesus. Agora o senhor vai ter que cuidar porque o senhor é o pastor. Pode entregar. Pode colocar no pezinho dele. Eita! Não quero dar prejuízo para o pastor. Amém. Queridos, parece engraçado, né? Mas é isso que muitos de nós temos feito com os nossos pastores. Eu estou falando de pessoas que têm 20, 30, 40 anos de crente. Eu não preciso envergonhá-lo nessa noite, porque a minha posição não é essa. Mas eu pergunto para você que tem 10 anos de crente, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E eu posso, sem conhecer a história dessa igreja, dizer o seguinte, que essa igreja ganhou mais alma nesses últimos 7 meses que ela começou em célula, do que toda a sua história nesse lugar. Por quê? Porque quem foi alcançado através de uma célula faz tudo para trazer os seus amigos para uma célula. E nessa transição é necessário que nós, que ainda não estamos em um Gênesis, venhamos a mergulhar nessa visão. Muitos estão dizendo assim, pastor, estou me sentindo um peixe fora d'água. Porque quarta-feira fala sobre célula, sobre crescimento, multiplicação, sobre gente. Eu quero falar para você. Se você se sente um peixe fora d'água, cuidado. Porque um peixe fora d'água, ele morre. Ele morre. Mas o nosso propósito é gerar vida nesse lugar, amém? Então o pastor, ele tem que fazer o seguinte. Ele tem que ter todas as atividades que os irmãos falaram, mas ele tem que caminhar. E nessa caminhada, é capaz que ele deixe cair um, não conseguiu visitar outro, não conseguiu consolidar. Uma outra pessoa não foi consolidada.
uma outra família não foi consolidada, e de repente mais uma outra família não conseguiu consolidar, uma outra também não foi, uma outra não foi, essa aqui também não foi, e é impossível que ele cuide de todas essas famílias. Mas na caminhada dele, todo mundo falou assim: pastor, aquele casal que estava vindo para a igreja, cadê? Não, eles estão deixando de vir. Sim. Pastor, aquele rapaz que era drogado veio outro dia na biqueira, lá próximo da minha casa, você foi visitar ele? Olha a percepção. Todos viram os balões cair, mas nenhum veio. Isso mostra, às vezes, a nossa incapacidade de termos uma quebra de paradigma para dizer assim: não, o pastor não pôde visitar, eu não vou. Essa pessoa não foi para o culto, eu vou ligar para ela para saber o que aconteceu. Essa pessoa estava na biqueira, eu vou arrastá-la de lá porque eu quero cuidar dela, sendo bem cuidado. E queridos, o pastor, por mais apaixonado que ele seja por alma, ele não vai conseguir. Hoje, em Santarém, nós somos uma igreja com mais de 76 mil membros. É uma população de 180 mil habitantes. Resultado de quê? De uma paixão. Eu ganho, eu cuido. Eu ganho, eu levo para a minha célula. Eu ganho, eu batizo. Eu ganho, eu vou consolidar essa família. Resultado desse trabalho. Mas nós também já fomos uma igreja histórica e tradicional. Tínhamos culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias tínhamos culto. Quebramos paradigma tirando cultos da semana. Irmão, aquilo foi trágico para muitos irmãos. Aqueles irmãos que estavam andando na igreja, alguns disseram assim: inadmissível, nós somos acostumados com o culto de quarta-feira. Está indo contra as regras da denominação de nossa igreja. E nós tínhamos ali em torno de umas 200 pessoas na quarta-feira. Na primeira vez que o pastor Eike falou que naquela quarta-feira nós não teremos culto, que nós íamos nos reunir nos lares, nós tivemos 600 pessoas nos lares. Mais pessoas do que aquilo que estaria no culto. Mas a dinâmica, ela vai continuar. O pastor guardou os balões ali, né? Agora eu vou fazer o seguinte: agora cada um pegue seus balões de volta. Pegue eles e fique aqui na frente. Pastor, fique só você. Qual é o nosso desafio hoje? Diga assim comigo: renovar a visão. Pode colocar o nosso tema aí: renovar a visão. Fique aqui na frente, um do lado do outro, por favor. Fique aqui. Não, olhando para a igreja. Pastor, agora cada supervisor e líder está com o balão na mão. E o pastor está sem nenhum balão. Por quê? Vamos lá. Agora, o pastor, na verdade, vai continuar orando, buscando de Deus, pedindo muita revelação e graça, orando para ter uma palavra sólida no domingo, para que possa realmente te abastecer durante a semana. E ele vai discipular pessoalmente cada um desses homens aqui, porque ele vai se reproduzir na vida deles. Eles vão discipular os que eles estão na mão, e automaticamente cada balão desse representa uma pessoa que vai discipular mais alguém. Por quê? Diga assim comigo: visão. Avivada é visão multiplicadora. Nós precisamos multiplicar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Eu não estou dizendo que todos serão líderes de grupos familiares aqui, de grupos pequenos, de gêmeos. Eu estou dizendo que todos que estão em uma igreja em célula podem ser, diga assim comigo, convertidos de verdade, discipulados por alguém, membros de um grupo, anfitriões. Se são anfitriões, pode ser um líder. Então, nesse nível, todas as pessoas que nascem em uma igreja em célula podem chegar. Por quê? Sou convertido, sou discipulado. Se discipulado, posso discipular alguém com autorização da minha liderança principal. Se faço parte de um grupo pequeno, posso ser treinado para alcançar uma outra pessoa também. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante de uma nova realidade. Nós alcançamos mais pessoas nesses últimos meses do que você possa alcançar. Fruto de quê? De uma região, aliás, de uma reunião no lar. Pode colocar o próximo slide, por favor, queridos. Diga assim comigo: células
Gêmeos. Diga assim: a igreja no lar. Querido, nós estamos hoje saindo das quatro paredes e indo para a igreja no lar. Eu precisava fazer essa dinâmica aqui porque nós estamos em uma primeira das milhares de conferências que essa igreja vai ter. E os irmãos são os pilares do que está acontecendo. Agora você olha e diz assim: então é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos quebrando um paradigma. Nós saímos daquela história de culto todos os dias para sermos a igreja no lar. Nós hoje estamos alcançando a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos. Por quê? Porque existe a presença de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que a presença de Deus, ela é multiplicadora. E se você tem a presença do Senhor, você vai multiplicar cada vez mais. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, pode sentar. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos aplaudir esses irmãos. Que a Record não nos descubra, viu? Senão nós vamos estar no Armagedon. Aleluia. E como nós estamos falando sobre essa igreja que revoluciona, que muda, que transforma, eu quero falar para vocês sobre renovando a visão. Diga assim comigo: a igreja do lar é para nós o coração da igreja local. Meus queridos, a igreja em célula é uma estratégia. Assim como missões, evangelismo, estratégia por estratégia, nós temos muito. No ano de 2006, o pastor Emily Uber, meu líder, o homem que me ganhou para Jesus, me batizou nas águas, fez meu casamento, apresentou minha filha, nos ordenou pastores, e eu estou na mesma igreja desde que eu tenho 13 anos de idade. Eu tenho 41 anos. E como é para mim gostoso dizer isso. No ano de 2006, ele juntou uma equipe de 100 pessoas e foi para Fortaleza começar o trabalho da igreja. E eu fui. Já era ordenado, pastor? Não, eu era voluntário. Fomos eu, minha esposa e minha filha. Janeiro de 2006, nós começamos uma célula em nossa casa. Simples, o pessoal que a gente começou a ganhar ali próximo de nossa casa, começamos uma célula. E nós fomos de uma célula a 119 células. De 2006 até 2013, que foi quando eu vim para Sorocaba, onde eu estou hoje morando. Nós deixamos 119 células com 1.878 pessoas debaixo de nossa cobertura. 18 supervisores. Você diz assim: nossa, pastor João, você é o cara. Não. Nós simplesmente reproduzimos aquilo que nós aprendemos. Estratégia por estratégia, nós temos muitas estratégias, mas o que faz a diferença, querido, é a presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença. Nós vemos hoje que as maiores igrejas do mundo, elas são igrejas em célula. Algumas entraram nesse modelo porque queriam crescer. Outros porque queriam ser a maior igreja da sua cidade. Outros porque queriam, de certa forma, mostrar que poderiam também reunir em pequenos grupos. Porém, de longe essa precisa ser a nossa motivação. Nós precisamos estar na igreja em célula. Por quê? Porque essa igreja, ela é resultado da oração de Jesus. A igreja do primeiro século multiplicou porque ela estava onde? Nos lares, de casa em casa, crescendo. Irmãos, eu amo essa estratégia de igreja no lar. Eu amo fazer célula. Em Fortaleza nós tínhamos 119 células para fazer supervisão. Nós tínhamos 5 igrejas começadas debaixo da nossa cobertura, eu e minha esposa. Nós discipulávamos, eu discipulava 13 homens, a gente discipulava 27 mulheres. Eu não consigo discipular ninguém, viu, irmãos? Porque eu estava longe de cuidar bem cuidados. Porque hoje nós entendemos que para discipular bem, eu tenho que discipular poucos, mas com qualidade. Discipular poucos com qualidade. Pastor, mesmo sabendo disso, por que você se sobrecarregou? Porque nem todos abraçaram a visão na época.
E para não perder nenhum, nós nos sobrecarregamos. Então você que ainda não discipula ninguém, eu quero desafiar você a ser discipulados e discipular alguém. Mas essas são apenas estratégias. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos passear na Bíblia hoje. Eu sei que isso é uma conferência, não é um dia comum e normal, então não espero sair daqui às 9, tá bom? Até porque já passou 10 minutos. João capítulo 17, por favor. João 17, que achou, diga Gênesis. Quem não achou, diga, estou procurando. Os irmãos são bons de Bíblia aqui, né? Aleluia. Irmãos, olha aqui para mim. Muitos de nós temos evangelizado as pessoas e levado elas a reconhecer a cruz do Calvário. A cruz não foi o fim. Jesus, de longe, ele veio só para morrer por nós. O dia que eu tive revelação disso daqui, eu era alguém que estava na igreja, não queria discipular ninguém, não queria ser um líder de grupo pequeno. E um dia eu estava em casa, mais ou menos com uns 17 anos de idade, eu estava lendo esse texto em Santarém, debaixo de uma árvore, e eu estava vendo Jesus orando sobre ele faz 3 orações aqui. Ele ora por ele ora pelo grupo dos 12, e ele ora por um outro grupo que você vai saber daqui a um pouco. E quando chega, na verdade, no versículo 4, Jesus ora assim, dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Irmãos, quando eu li isso, eu sempre fui muito curioso por Deus. Por exemplo, assim, irmãos, quando eu vou fazer meu devocional, a minha esposa diz assim: amor, você vai pregar o quê hoje? Aí eu mostro 4 linhas e os 3 versículos. Ela, cadê o seu esposo? Fala isso aqui. Ela, quando vai ministrar, ela pega o caderno dela, 5 folhas corridas, 3 horas de devocional. Eu digo: amor, está pronto. Ela, eu estou insegura. Mas, por quê? Cada um de nós temos um modelo, uma maneira de fazer. Mas eu aprendi a ler a Bíblia brigando com a Bíblia. Brigando com a Bíblia. O que esse texto diz? Por que é uma mulher? Quem era essa mulher? O que está essa palavra? O que era necessário? O que quer dizer a palavra necessário? Por que Samaria? Não, peraí, onde ficava Samaria? Qual era a rixa que tinha dos judeus com os samaritanos? E eu começo a perguntar. E aos 17 anos de idade, eu já havia aprendido com a mãe do pastor Eire, que toda vez que você lê a Bíblia, você tem que tirar uma promessa, um desafio de fé e um princípio. Ela sempre dizia: uma promessa, um desafio de fé e um princípio. Então, aos 13 anos de idade, quando eu recebi Jesus, eu aprendi isso. E eu lendo esse texto, eu fui lá: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu fui buscar o significado de completar. Eu disse: nossa, mas por que Jesus falou que já havia completado a obra antes de morrer na cruz do Calvário? É interessante, né? Não, eu disse: não, mas esse texto ele está equivocado. Porque Jesus, ele veio para morrer por nós. E naquele dia, no pé daquela árvore, Deus começou a falar comigo: Jova, o plano de Jesus foi resgatar a humanidade perdida e se reproduzir na vida de outros. O maior ministério de Jesus foi fazer homens que pudessem reproduzir aquilo que ele fez. Irmãos, Jesus como homem alcançou 12 homens, mas nós como igreja alcançaremos milhares, amém? Glória a Deus. E aqui Jesus fala: Senhor, agora eu posso morrer pendurado, de ponta cabeça, afogado na cruz. Eu completei a obra que me deste para fazer. Eu edifiquei homens, eu passei um princípio. Agora eles vão fazer o quê? Reproduzir isso. E Jesus fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Qual foi a maior obra de Jesus até esse momento? Olhe para o seu irmão e diga assim: escolheu 12 homens e se reproduziu na vida deles. Esse foi o grande trabalho de Jesus até este momento. Então, a primeira oração de Jesus foi por ele mesmo. Ele fala: Senhor, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer.
A segunda oração de Jesus, ele ora pelos discípulos. Versículo 12, por favor. Olha o que diz, versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e eu os guardei, e no nome deles, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, Jesus ora pelos discípulos agora dizendo assim: olha, enquanto eles estavam comigo, eu os guardei, eu os protegi, e no nome que me destes, nenhum deles se perdeu. Aí você pensa assim: pastor, mas houve um momento que na caminhada de Jesus, ele deu uma palavra dura, e a Bíblia diz que alguns discípulos o abandonaram. Então Jesus perdeu alguns. Sabe o que Jesus falou? Enquanto estava com eles. E quando aqueles que te deixaram, eles tiveram as consequências por eles. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Nessa transição de uma igreja convencional, histórica e tradicional para o modelo de célula, é impossível que não venhamos perder algumas pessoas. Mas deixa eu dizer algo. Para o que Deus tem para essa igreja, Ele tem que retirar alguns. Outro dia um casal se ausentou de nossa igreja, sentou conosco e disse: pastor, nós oramos, nós decidimos e nós estamos saindo. Eu disse: presta atenção de vocês. Ela falou: por que você está dizendo isso? Eu disse: porque vocês não decidiram sair, é Deus que está tirando vocês. Da mesma forma que eu não decidi ficar, Deus quer que eu permaneça aqui. A Bíblia diz que nada acontece se não for pela vontade de Deus. Eu já perdi muita coisa na vida. Eu não dou hoje o direito de dizer: perdi tal coisa, foi embora, perdi fulano, não perco nada. Tudo é da vontade do Senhor. E Jesus aqui consciente, enquanto ele estava comigo, eu protegi, eu os guardei. Agora, que eles se guardem da maneira que eles acharem que deve. E eu não estou dizendo que as pessoas não são importantes. Se elas ouvirem Deus, elas voltarão. Elas voltarão. Sabe o que nós temos que fazer? Amá-las e cuidar delas da mesma maneira. Quantos querem isso? Diga amém. Amém. Eu ouço umas interrogações aqui na mente de vocês, dizendo assim: Senhor, tomara que eu não volte. Mas sempre bem. E Jesus faz agora uma terceira oração, dizendo assim: Jesus orando pelos crentes. Olha só a oração de Jesus. Eu imagino Jesus assim olhando, aí ele viu os 12 ali, aí Jesus ora dizendo assim: minha oração, Senhor, não é apenas por esses 12, mas a minha oração é por aqueles que crerão na mensagem deles. Irmãos, eu não sou resultado de uma estratégia, apesar de amar as estratégias. Eu não sou resultado de uma denominação, apesar de permanecer e ser de um. Eu sou resultado da oração de Jesus. Jesus orou dizendo: Pai, não ora apenas por ele, mas eu oro pelo Jova, pelo Fernando, por tantos outros que crerão na palavra deles. E eles serão impactados, influenciados pelo poder dessa palavra. Eu tenho que entender, e você também, que nós estamos aqui para multiplicar a presença de Deus. A estratégia vai nos ajudar, mas o que vai nos fazer ganhar as pessoas para Jesus, sabe o que é? É a presença dele. É a presença dele, amém? É a presença dele. Querido, você leva uma pessoa para uma célula de maneira muito tímida. Essa pessoa chega lá, senta nos gêmeos, participa. Aí você pergunta assim: vamos para o culto de celebração da nossa igreja? Vamos. Aí ela chega aqui e ela vai começar a adorar o Senhor. E ela vai erguer a mão e falar assim: quando o céu beijou a terra, eu não vou almoçar de tua mão, eu não sei quando você, mas que presença de Deus tinha nesse lugar. Nós precisamos trazer as pessoas para o nível da presença. A nossa célula tem que ter a presença de Deus. Nós temos que buscar mais a presença do Senhor. E baseado nesse tema que nós estamos aqui, sobre a presença de Deus, eu tenho pensado em algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu não sei quantos de vocês já viram milagres. Eu já vi muitos milagres. Muitos milagres. Mas para que nós venhamos a alcançar o crescimento que Deus tem para nós,
A nossa mente precisa passar por uma transformação. Pode colocar no slide Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu gostaria de ler esse texto com você. Pastora, qual é o seu nome? Letícia. Vou usar a pastora como exemplo depois que eu ler esse texto. Romanos 12, 2 diz o quê? Leia comigo, 1, 2, 3 e... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse texto diz assim: não se moldem. Pastora, você faz bolo? Faz bolo? É bom ou ruim? É bom, né? Então vamos lá. Se a pastora quiser um bolo redondo, a sua forma precisa ser. Se a irmã quiser uma forma quadrada, você precisa ter uma forma. Isso é moldar. É entrar na forma. Esse texto fala: não se moldem ao padrão deste mundo. Isso mostra que este mundo ele tem um padrão que é diferente do padrão de Deus. Existe uma forma que é diferente da forma de Deus. E esse texto fala mais, e esse mais é sem S, que quer dizer ao contrário, transforme-se. Transforme-se pela renovação da sua mente. É interessante que na Bíblia nós vamos sempre ver a palavra renovar, refazer, restituir, recuperar, ressuscitar. Vamos lá. Renovar, voltar à forma que era nova. Restituir, devolver ao seu dono. Renovar, voltar à forma original. Refazer, voltar à forma que foi feita. Ressuscitar, voltar à vida. E esse texto fala mais, transforma-se pela renovação. Deus está dizendo: existe um nível de graça que vocês estavam e que por alguma razão vocês perderam isso. E eu preciso que vocês voltem à origem. Que vocês voltem àquilo que fez vocês crescerem. Que vocês voltem àquilo que fez a igreja primitiva crescer. Porque se nós formos renovados na nossa mente, nós sejamos capazes. Capaz é a habilidade de adquirir coisas novas. Muitos de nós estamos tão obcecados por um princípio que recebemos lá atrás, que esquecemos o novo de Deus. O que fez de Abraão um grande homem? Outro dia eu estava pregando a minha igreja sobre isso. Irmãos, Abraão no primeiro momento, pastor, ele ouviu Deus falar assim: sobe e mata o teu filho. Ele subiu com o filho. Quando ele estava com o menino no holocausto, Deus falou o quê? Não mata. Eu pergunto para você: Deus muda de ideia? A Bíblia diz que Deus não muda e nessa não vai ter variação. E por que Deus disse mata e depois Deus disse não mata? Diga assim comigo: Deus não muda, mas Ele se movimenta. Abraão teve a capacidade de ouvir Deus no começo e na caminhada. Nós precisamos entender que na caminhada nós vamos fazer transições. Se nós não fizermos as transições da maneira correta, no tempo correto, nós ficaremos para trás. A igreja de Jesus em pleno século XXI precisa se reinventar. Senão nós não alcançaremos e não ganharemos. E essa renovação vai estar. Se você renovar sua mente, aí sim você vai ser capaz de experimentar e comprovar. Eu não tenho tempo para falar sobre experimentar, mas experimentar quer dizer provar. Quando Deus trouxe Eva diante de Adão, ela estava nua, e ele diz que ele o conheceu, ele experimentou. Esse experimentar que está aí é a mesma intensidade de provar, de comprovar, de possuir. Aí você vai saber o que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu particularmente creio que esse texto que nós lemos, ele pode ser compreendido de muitas maneiras. Mas eu vou te dar pelo menos duas formas de compreender rapidamente. Isso é só uma introdução. A primeira compreensão dele é que tudo isso faz parte do pacote que está ali. Diga assim comigo: no pacote está o bom,
o agradável e a perfeita vontade de Deus. Algumas pessoas acreditam que tudo isso faz parte de um pacote. E em certo ponto eu até acredito nisso. É o pacote com tudo isso. Mas existe segunda maneira de compreender. A primeira maneira é que tudo isso faz parte de um pacote, amém? A segunda maneira é que para cada palavra dessa há um nível de vontade. Por exemplo, eu já fiz coisas que eram boas, mas que não eram agradáveis. Outras vezes eu fiz coisas que eram agradáveis, mas não eram a perfeita vontade de Deus. Agora, para que eu e você possamos entender, nós precisamos estar no seguinte: vivendo o centro da vontade de Deus. Algumas ovelhas de repente perguntam assim: pastor, será que é de Deus nós estarmos hoje sendo uma igreja em célula? Eu pergunto para você: quantas vidas vocês estão alcançadas? Quantas famílias têm sido recuperadas? Quantas pessoas estão aqui essa noite que foram alcançadas através de uma célula de gêmeos? Levante sua mão para Jesus. Só por um de vocês já valeria a pena. Mas isso não testifica nada. Sabe por quê? Eu entendo que quando a minha liderança ela dá uma palavra, foi porque ela já ouviu de Deus. Ainda que nós não ganhássemos nenhuma alma através das células, se meu pastor dissesse assim: nós somos uma igreja de célula, então nós seríamos uma igreja de célula. Sabe por quê? Deus sempre vai falar com a cabeça. Deus sempre fala com o cabeça. Qual a minha postura como ovelha? Me submeter. Colocar o meu coração e inclinar o meu coração. Pastor, o que é inclinar o meu coração? Vamos lá. Digamos que seja uma árvore, e essa árvore hoje ela inclina para a minha direita, mês após mês ela vai inclinando, mês após mês ela vai inclinando, até o dia que ela vira. O dia que ela virar, ela vai virar para que lado? Para a minha direita. Se você e eu inclinarmos o nosso coração para Deus e para a vontade de Deus, nós vamos acabar caindo no centro da vontade de Deus. Nunca vai se encontrar. Nunca vai se encontrar. Então eu acredito que nesse segundo nível, de que cada palavra ela faz parte de um nível espiritual. Por exemplo, é possível que nos falte entendimento numa área e nós cresçamos em outra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu viajei com a minha esposa, eu e ela estávamos em Brasília, numa igreja, e nós fomos ministrar lá. Irmãos, uma igreja abençoada, um culto abençoado. Eu olhei para minha esposa assim, enchi a mão, respirei fundo, não falei nada. Eu falei assim: o que foi, amor? Eu disse assim: amor, eu acho que nós deveríamos estar em casa. Ela disse: por quê? Eu disse: não sei. Mas acho que nós deveríamos ter ficado em casa, dormindo, ou ter ido curtir a nossa filha que mora em São Paulo, ou ter feito qualquer outra coisa. Ela disse assim: por quê? Eu disse: amor, nós estamos pregando o Evangelho. Estamos tirando um tempo para nós. Estamos ministrando a palavra. Eu disse: amor, isso é bom. Isso é agradável. Mas eu não sinto que eu estou na perfeita vontade de Deus. Pastor, como é que é isso? Tem muita gente que está congregando. Faz parte de um grupo pequeno. É agradável, é bom. Mas não está no centro da vontade de Deus. Porque com o potencial que você tem, sabe qual era seu nível? Era ser líder. Era ser multiplicador e conquistador. Sabe por quê? Isso está no centro da vontade de Deus. Esses níveis, boa, agradável e perfeita, são níveis que eu cresço em Deus, mas é nível de recebimentos. A Bíblia diz que quem mais pede, mais será dado. São níveis. Então, nessa vez eu estava ali, irmãos. Não estava em pecado, estava em santidade, com a minha esposa, curtindo aquele momento, pregamos, foi uma bênção, a conferência, Deus fez muita coisa ali, mas eu saí daquela igreja dizendo assim: eu ainda acho que eu deveria ter ficado em casa dormindo. Por quê? Porque eu percebi que eu estava vivendo a boa e agradável, não era a perfeita vontade de Deus. Agora, irmãos, mas já houve momentos que eu fui convidado para ir para algumas igrejas onde me colocaram no quarto, um monte de barata, minha esposa gritando
Prepare-se, durma. E o pastor falou assim: pastor, eu vou te convidar, mas nós não temos oferta. Não tem problema, a gente não vai pela oferta. No meio da noite me deu uma crise renal, fui para o hospital. Estava dormindo mais de lado assim para poder deixar minha esposa mais confortável. Me deu uma crise renal, fui para o hospital. Isso era 3 da manhã. Passei o dia inteiro sendo medicado. Saí de lá 7 da noite, direto para aquela igreja onde eu ia pregar. Mas eu tinha, como a minha esposa me disse assim: amor, e aí? Eu disse: amor, nós estamos dentro da perfeita vontade de Deus. Mesmo na pressão, mesmo na ausência de tantas coisas que nós queríamos, nós estávamos. Por quê? Porque a presença de Deus, ela faz toda a diferença no crescimento, da multiplicação de uma igreja e de uma célula. Estamos no mesmo prédio, mas as pessoas vêm. Estamos repaginando a igreja, mas as pessoas vêm por causa do que? Da presença. A presença de Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, irmão, se a nossa mente for mudada, a gente vai alcançar muita coisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das igrejas hoje são em célula, estão crescendo. E eu parei para Deus e disse: pai, mas eu quero mais almas, eu quero mais vida, eu quero mais presença do Senhor, eu quero mais pessoas sendo alcançadas para o Senhor. Aí eu olhei um dia para a minha igreja e falei assim: pai, nós precisamos de mais pessoas sendo salvas. Nós temos alcançado. E eu falei para Deus, eu disse: Deus, eu estou tão longe de estar dentro da tua marcha perfeita, agradável vontade. Estou tão longe. Eu estou tão longe. E eu liguei para o pastor Elvis e disse: pastor, eu preciso conversar com você no discipulado. Ele falou: o que foi? Eu acho que nós estamos muito longe de ter a presença de Deus. E ele falou: João, depois a gente conversa. Eu disse: tudo bem. Naquela tarde eu tive um tempo de oração em casa. E Deus me corrigiu. Deus falou assim: filho, eu já me te enganado. Você já está no nível do agradável. Você já está no nível do bom. Você está indo para o nível da perfeita vontade de Deus. Aí você está aqui essa noite, querido de um gêmeo, você disse: eu preciso fazer muito, eu não sou o líder que Deus quer que eu seja. Deixa eu dizer algo para você. Deus nunca procura os mais capacitados. Os que mais trabalham na igreja são os mais ocupados. Diga assim comigo: compromissado é compromissado em qualquer lugar. O descompromissado não tem compromisso em nenhum lugar. Outro dia o pastor falou assim: pastor, eu quero pessoas que, na minha equipe pastoral, eu quero pessoas que sejam trabalhadores. Eu disse: na minha igreja eu dispenso os trabalhadores. Ele falou: por quê? Eu disse: porque numa igreja em célula todo mundo trabalha. Um leva um anjo, outro faz uma descontração, outro convida alguém limpa o ambiente. Todo mundo trabalha. O que nós queremos é pessoas de fidelidade. E naquele dia eu falei: Deus, eu estou tão distante. Eu estou tão distante de alcançar as multidões. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmão? Porque eu comecei a buscar, eu digo: pai, cadê a tua presença? E eu estou falando, irmão, de presença de Deus. Eu não sei quantos aqui já puderam ver, mas eu já vi paralítico andar. Eu já vi. Lembro da última vez que estávamos no culto de sexta-feira, minha esposa estava ministrando a palavra, entrou uma cadeira de roda, que a perna dele era maior que a outra, era menor que a outra, havia uma ferida. E ela começou a orar naquele dia, chamou aquele homem, ele veio para frente, a perna dele cresceu, aquela ferida cabia uma mão dentro. Minha esposa passou a mão, fez uma gosma assim, depois ela passou a mão de novo e a pele dava como de criança. Eu vi o homem. Eu pergunto para você: cadê os milagres? Cadê os milagres? Eu já participei de cultos, irmãos, onde o louvor começava, os demônios começavam, pombagira, chucaveiro, os demônios começavam a gritar. Eu não sei aqui, mas na Sorocaba os demônios estão escassos. Aí eu pergunto para você: cadê os demônios? Olha para o seu irmão e diz assim: estão disfarçados de crente. Só pode ser. Porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, havia o quê? Curas, milagres, os demônios se manifestavam.
E eu comecei a usar isso argumento assim: Senhor, eu não vejo mais cura, eu não vejo mais milagre. Eu tinha um vizinho próximo de casa que ele era cego, seu Lauro. Irmão, como a gente fazia que ele tropeçar? Colocava lata de leite na frente dele, ele caía, tijolo. E eu cresci vendo aquele homem ali do lado da casa da minha mãe, cego. Ele era cego. Um dia fizemos um congresso da paz em Santarém. Minha mãe disse: Seu Lauro, vamos para a igreja? Ele disse: eu vou para o congresso hoje. E ele foi. Na hora da oração que estava estando era um pastor chamado João Carlos Marques, um grande pastor da Igreja Batista, um homem que tinha um milagre, uma unção de cura tremenda. E quando ele falou assim: todos os doentes, cancerosos, cegos, vinham para frente. Naquela noite, seu Lauro voltou enxergando, chorando no ônibus, foi batizado no Espírito Santo, recebeu Jesus, e eu vi com os meus próprios olhos. Se eu perguntar aqui quem queria milagre, todos vão dizer amém, porque leram na Bíblia, mas nunca viram. Mas eles existem. E eu comecei a falar: eu estou tão longe de ter a tua presença. Eu estou tão longe de ver. Cadê os milagres? Cadê as manifestações? Cadê aqueles cultos onde a presença de Deus vinha? Lembro de uma vez em Santarém, onde a equipe do pastor Andy Clark esteve conosco ali. Irmãos, as pessoas voavam, literalmente. Voavam na opção do poder do Espírito Santo. E eu comecei a buscar isso na minha mente. Cadê isso, Senhor? Nós estamos tão longe. E eu disse: Deus, nós estamos tão longe de sermos aquilo que o Senhor quer como Deus. E Deus naquela tarde falou assim: filho, eu quero corrigir. Você já está no nível do agradável. Você já está no nível do bom. Você precisa ir para a perfeita vontade de Deus. E eu falei: Deus, não, Senhor. O Senhor estava falando errado comigo. Eu disse: isso é o diabo. Aí eu lembrei que eu estava tendo tempo sozinho com Deus, então o diabo não podia entrar. Eu disse: tudo bem. E Deus trouxe ao meu coração alguns textos. O primeiro dele foi Atos, capítulo 2, versículo 42. Olha para o seu irmão e diga assim: alegre-se nessa noite. Você já está vivendo um nível agradável. Já está no bom. E vai para o perfeito. O diabo quer que você e eu pensemos que nós não estamos fazendo nada. E naquela tarde o diabo queria me enganar. Mas o Deus, que é dono de toda a verdade, Deus revelações ao meu coração. Olha que Deus trouxe ao meu coração. Ele se dedicava ao ensino aos seus apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Sabe o que Deus falou para mim? Filho, você está fazendo muitos. Sabe o que Deus falou para mim? Aprenda com a igreja de Atos. Aí Deus começou a falar assim: você não está se dedicando ao ensino? Eu falo: Senhor, eu tenho um discipulador. Eu vou para dela. Eu estou fazendo as classes da igreja. Eu ensino os meus discípulos. Deus falou: então você está se dedicando ao seu ensino. Deus falou assim: você já está na comunhão. O que acontece depois da célula? Comunhão. Que tem comida, tem lanche. A igreja permitiu fazer isso. E Deus começou a falar: vocês têm GD. Vocês fazem festa na roça. Fizeram a festa do rio. Teve a comunhão da célula, a comunhão das crianças, aniversário de fulano, a célula preparando aniversário. E Deus começou a falar: olha, você vive em comunhão. Deixa de se enganar pelo diabo. Você tem se dedicado a ouvir a palavra. Você já está em comunhão. Você já está o quê? Partindo o pão. Quem gosta de comer junto com os irmãos aí, diga amém. Amém. Mas tem que ser usado, viu? Tem que ser usado. Quem ora aqui diz amém. Amém. E Deus falou assim: Joga, como é que está o seu TSD? Diga: eu tenho um TSD de qualidade. Deus falou: então você está orando. Você ora no culto. Você ora na célula. Você ora na sua reunião com o seu discipulador. Você está orando enquanto você vai lendo a palavra. Você está tendo uma vida devocional. E Deus começou a trazer esse texto no meu coração. Eu falei: Senhor, que bênção. Que bênção. Mas aí Deus falou algo comigo. Deus falou assim: sabe que você
quer os milagres, né? Eu disse, Você quer as maravilhas? Quer. Você quer as pessoas sendo libertas do demônio? Quer. Aí Deus falou assim, Atos 2,43. Todos estavam cheios de e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, como eu amo e respeito a minha liderança. O pastor Amy para mim não é apenas o Amy, ele é um homem de Deus, ele é um apóstolo. O pastor Elvis não é apenas pastor da igreja Pastor de Sorocaba, ele é meu pastor. Tem muita gente que o carro não vai capotar, que ninguém da família vai morrer, que Deus dá proteção. Mas ele não vai viver a perfeita vontade de Deus. Por quê, pastor? Ouça o que eu estou dizendo. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Se você acreditar em Deus, você vai ser protegido. Mas se você confiar na palavra do seu profeta, você será próspero. Você será bem sucedido. Tem muita gente que acredita em Deus, então você tem a proteção de Deus. Mas tem muita gente que não está prosperando, porque não vê o seu líder de célula, o seu líder de gêmeos, o seu pastor, essa nova visão que Deus colocou como uma autoridade espiritual. E Deus começou a falar, eles estavam cheios de, diga assim, temor. Diga temor. Temor. E interessante que na época que eu não fazia ideia do que era essa palavra temor, até o livro do John Bevere. Ele conta uma história. Eu acho essa história incrível, incrível. Talvez muitos de nós estamos aqui. Se eu perguntar assim, você tem temor? Tenho, eu tenho temor a Deus. Então vamos lá. Um homem que não tem Jesus, ele consegue sair de casa, ir para o trabalho, encontrar uma prostituta, ir para a cama com ela, ele bebe, ele fuma, ele volta para casa, ele briga com os filhos, ele se diverte. Por que ele voltou para casa? Porque ele ama sua esposa. Porque ele ama seus filhos. Ele só não tem algo maior. E John Bevere conta no livro dele que havia um homem nos Estados Unidos, um grande empresário. E esse empresário foi preso porque ele estava sonegando impostos. Colocaram esse homem na prisão especial. E a esposa desse homem era crente. E ela deu para o marido que estava preso um livro do John Bevere, que falava sobre o temor do Senhor. E quando ele leu aquele livro, ele viu um exemplo do John Bevere que disse assim, uma época na minha vida eu perdi o temor a Deus. Só que nesse livro ele não falava sobre o temor do Senhor exatamente. Aquele homem mandou chamar e falou assim, eu sou um homem rico, eu quero que esse homem que escreveu esse livro venha aqui comigo. Eu quero falar com ele. E o John Bevere foi na cela dele e ele falou assim, John, quando foi que você descobriu que você não amava mais a Deus? E o John Bevere respondeu para ele, eu sempre amei a Deus. Eu só havia perdido o temor. E ele perguntou, o que é temor? Temor é aquele sentimento que chega antes que pensássemos no pai, na mãe, no pastor, na esposa e nos filhos. Porque eu amo a Deus. Eu não faço isso. Muitos de nós temos feito devocional diário, porque foi estabelecido pela célula, pelos jovens. Muitos de nós temos ido semanalmente às reuniões dos jovens. Por quê? Não, porque faz parte da igreja, faz parte da nossa denominação. O pastor pediu. Será que nós temos feito isso porque nós amamos o Senhor? Eu vou para me alimentar de Deus, eu vou para buscar de Deus. Tem gente que nunca quis ser líder, mas não está em evidência, passou por todo o processo. Só para ser líder. Mas não entendeu no coração. E Deus começou a falar o seguinte, quando restaurar o temor no teu coração. Essa é a prova de que as maravilhas dos milagres
vão estar com você. Deus não disse que os cegos vão ver, os paralíticos vão andar, porque o maior milagre tem que acontecer em nós. Em nós. Tem pessoas que talvez não ficaram possessas na igreja, sabe por quê? Porque elas foram libertas através de um discipulado profundo da palavra de Deus. Tem doenças que nunca chegarão à igreja para receber oração, porque a célula orou por aquela pessoa e o milagre aconteceu na célula por causa da presença de Deus. E Deus está falando: havia temor. E as maravilhas e os sinais. Quantos creem que você é um apóstolo? Diga amém. Amém. Você é chamado por Deus dessa geração. Pastor, mas é o seguinte: para isso acontecer, todo mundo tem que fazer. Né? Digo também. Pastor, mas nem todo mundo faz. A gente tem o grupo dos gêmeos. A pessoa se manifesta no dia do grupo. E dá para dizer que não vai. Né? Olha que esse texto fala, Atos 12, 44, 45, diz assim: todos os dias os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Diga assim comigo: todos os dias os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vou dizer para você, era todos os dias. Não diz que eles falavam todos os dias no WhatsApp, mas eles oravam todos os dias um pelo outro. O WhatsApp dos gêmeos é para falar sobre os gêmeos. Não espere que todo mundo dê bom dia, mas ore por ele.